Graça e paz, amados. Muito boa noite para você que já está aqui nos aguardando há um tempo. Eu quero dizer para você, seja muito bem-vindo ao podcast Restaurar. Hoje, nós temos o privilégio de estar aqui participando, de um processo de expansão de reino através das dependências da TV Web Metrópole. Tá? E eu quero te convidar você a se inscrever rapidamente lá no canal. Você entra lá no YouTube, procura lá TV Web Metrópole, se inscreve, participa do chat e estende também essa generosidade para a gente através das nossas redes sociais, Instagram, o @restaurar.life, site. Você pode conhecer a nossa estrutura, o nosso projeto, saber como pode participar e ajudar. Você será muito bem-vindo. E agora também o nosso canal, o Restaurar Life Oficial. Olha, vou te contar, temos muitas novidades para hoje. Espero que você tenha gostado do vídeo de abertura e espero que você goste do conteúdo que será compartilhado. Tá? Deixa eu te falar uma coisa. Você que é um empreendedor, que empreende um produto ou um serviço, eu quero te convidar a apresentar o seu produto e seu serviço aqui na TV e na dependência da TV Web Metrópole através dos programas que aqui são apresentados. Tá? São parcerias que podem ser feitas e você terá um alcance, pode ter certeza, absurdo. E isso é possível por causa dos inúmeros seguidores que foram aí sendo engajados através dos conteúdos apresentados aqui. Então eu quero te fazer esse convite. Quero dizer para você que hoje nós falaremos sobre algo muito importante, tá? Algo que é atual, mas antigo, que é necessário, mas não tem sido dado a devida importância e faz muita diferença, não só no nosso comportamento, como cidadãos, mas também no nosso comportamento e no nosso relacionamento com Deus. E só para você que não sabe, restaurar é a nossa ressignificação, é a nossa maneira de nos relacionar, uma nova vertente, um novo formato de nos relacionar com Deus, através da sua palavra. Essa é a verdadeira fonte de transformação que o homem precisa. Tá certo? E eu queria rapidamente te convidar a pegar um papel, uma caneta, convidar um amigo, pegar aquela água rapidinho, sentar aí e vamos começar nosso podcast hoje com tudo, ok? Então a gente vai rapidinho aí para uma vinheta aí, daqui a pouco a gente volta. Graça e paz, querido, voltamos e espero que você esteja aí ouvindo bem, tá? Nos enxergando bem, tá? E vamos compartilhar o tema de hoje. O tema de hoje é paternidade e orfandade. O que significa isso, tá? É claro que a gente não vai poder falar tudo que nós precisamos num podcast, então nós dividimos, vamos falar um pouco sobre isso hoje e certamente na próxima quarta também estaremos falando um pouco mais. Tá? Então hoje a gente vai um pouco que introduzir, te dar uma direção para que você possa entender qual é o objetivo. O grande objetivo de Deus é que nós possamos parecer cada vez mais com Jesus Cristo. E esse é o processo, deve ser o processo natural. E quando isso não acontece, quando essas coisas que nos envolvem como cidadãos, como profissionais, como filhos, servos, elas não são reveladas em nossa vida, aquilo que é propósito de Deus, a culpa não é de Deus, a culpa é nossa. Nós é que não estamos entendendo a natureza do nosso Pai. Não é verdade? E aí, olha só o que diz lá João 1,12. Tá? Ele diz assim, por demais conhecido, mas para que você possa anotar e depois ir lá, fazer um estudo completo sobre o capítulo 1. E lá no capítulo 1 de João, no versículo 12, diz assim: mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que crerem no seu nome. Olha, esse versículo aqui está dizendo exatamente aquilo que acontece ou aconteceu com a maioria de nós. Quando você levantou sua mão
e você confessou com a sua boca que queria o recebê-lo como o único e suficiente Senhor e Salvador da sua vida, né? Pedindo para que ele perdoasse seus pecados. Automaticamente ali você confessou e recebeu, né, o Cristo Todo-Poderoso, o Pai, no seu coração, e você automaticamente ali foi acolhido como filho. Você foi acolhido como filho. Então ali você foi gerado de novo, e aí começa um processo interessante, que é a criatura passa a ser filho, o desajustado passa a ser filho, o pecador passa a ser filho. Naquele momento ali é o nascimento de uma nova gestação. É um novo processo. Você está nascendo novamente. E você nasce como? Pequeno, como um bebê, que precisa ser ensinado e exercitado. Então, esse processo de levantar a mão e confessar publicamente é uma ação tácita e pública de que você está escolhendo nascer de novo para ser filiado, né, com a paternidade do nosso Deus. Ou seja, filho por adoção. Você ali, naquele momento, está reconhecendo a paternidade de Cristo e dizendo, eu preciso da paternidade de Cristo. E naquele momento ali, você se torna filho. E filho que nasce naquele momento, como um bebê. E naquele momento ali, como bebê, você vai ser exercitado, ensinado, para que você cresça parecendo com a natureza de Cristo, e não mais com a do velho homem, o homem caído, pecador, né? Então, é necessário entender isso, porque isso não pode ser desassociado. As pessoas, elas não nascem de novo e continuam com a mesma natureza. É impossível nascer novamente em Cristo, tendo Ele como Pai, e você sendo filho com a mesma natureza. Como é que um bebê pode ter vícios de uma natureza caída, pecadora? Não, não existe isso. Então, a ideia aqui é você entender que esse processo é necessário para que tudo aquilo que foi vivido antes, como pecador, como criatura, certo? E aqui eu passo a ser filho, eu deixo de ser criatura, e esse entendimento é necessário, porque com esse entendimento você compreende a natureza do seu pai. E nós só podemos ser filhos se entendermos a natureza do nosso pai, as características do nosso pai. E aí é interessante você aqui entender que muitos de nós recebem como pai, mas não são filhos nascidos novamente. Querem ser filhos bastardos. Ou seja, como é que pode você realmente dizer que nasceu de novo, mas você cultiva a sua natureza do velho homem, caído, pecador, e sem nenhum tipo de característica de Deus, sem nenhum tipo de semelhança de imagem de Cristo? Será que vocês estão entendendo? Não há como uma pessoa dizer que nasceu de novo, certo? Cultivando as naturezas do passado, onde era criatura e não filho. Então, uma criatura não serve a Deus. O filho adotado serve a Deus. O filho que é recebido, né, na videira, esse sim, ele está ali para ser moldado, para servir. Deixa eu te falar uma outra coisa que é importante você entender. Olha, quando nós confessamos a Cristo, nós somos aceitos como filhos, tá? Mas não aprovados como filhos. Opa, Ó, nós somos aceitos como filhos, mas isso não significa que fomos aprovados como filhos. Então lembre-se, o processo de aprovação, ele é o processo exercitado na forma com que você vai crescendo. Nasceu, bebezinho, vai sendo ensinado, exercitado para ser aprovado. Tá bom? Então, muitas pessoas, elas quando recebem a Cristo, confessam a Cristo como o único e suficiente Senhor e Salvador das suas vidas, elas são recebidas como filho, mas elas pensam ter sido aprovadas como filho. Não, não, não.
Você não foi aprovado como filho, você foi recebido como filho. O processo de aprovação é diferente. É o trabalho da morte do velho homem para uma natureza estabelecida pela imagem e semelhança de Cristo. É isso que você precisa entender. Mas tem muita gente que nós conhecemos, né, que diz ser filho, mas não tem a natureza de Cristo. Tem a natureza caída de criatura. E é isso aí, a gente vai começar a entender, né? Então a gente vai começar a perceber algumas situações. Então, primeiro, eu preciso receber a Cristo. Segundo, preciso reconhecer quem é meu pai. Preciso entender que ali é um novo nascimento, tá certo? E para nascer de novo, eu preciso morrer para aquilo que eu tinha como absolutismo, como entendimento, para que o exercício, certo? Na prática, para que eu me torne parecido com Cristo, que é a vontade de Deus, seja exercitado através do processo de amadurecimento na minha vida. Não existe outra forma. Não há como ser nova criatura, nova criação, filho com a natureza caída. Ou seja, recebido como filho, mas não aprovado como filho. A aprovação é um processo. O recebimento pode ser feito agora. Você pode ser recebido agora como filho. Mas o processo de aprovação, ele vai ter que ser praticado na sua vida, exercitado na sua vida, que é justamente a transformação, a quebra dos vícios, das práticas, para que haja uma moldagem, para que você se torne filho legítimo do Pai. E aí é necessário entender a natureza e as características do Pai, não é? E aí com isso também eu quero te falar um pouquinho sobre orfandade, né? Recentemente eu li uma matéria de uma pesquisa que foi feita em alguns países do mundo e 90% da população carcerária dos países mais ricos e também dos países do terceiro mundo alegaram que se sentem órfãos. E foi muito interessante essa pesquisa porque a orfandade ela pode ser colocada de várias formas, né? Alguns alegaram que foram abandonados, que não tiveram a figura paterna presente na vida. Outros disseram que foram só gerados e largados à própria sorte, não é? E é interessante relatar que quando eu falo de órfão, eu não estou falando só daquele que foi criado só pela mãe, sem a figura do pai. Eu também não estou falando que é somente aquele que, por um acaso, já nasceu sem os pais. Não. Aquele que vive em um internato, um colégio interno. Não, não. Não somente esse tipo de orfandade. Mas eu falo da orfandade que atinge 90% da população carcerária e se estendermos com muita boa vontade um pouco mais, vamos além. Vamos entender pessoas que não se relacionam muito bem na sociedade. Vamos entender que boa parte da motivação, né, da humanidade, no sentido da promoção do mal, tem a ver com a falta da presença masculina, da presença do pai, da figura paterna. E é interessante que existem filhos que se sentem órfãos com a figura do pai presente. É uma outra situação interessante, né? O pai na figura de provedor, né? A figura do homem na figura de provedor, né? A figura dos pais na figura de provedores, mas não de presentes na vida como aqueles que exercitam, que disciplinam, né? Para que haja um crescimento, para que haja um aporte, para que haja uma segurança, um suporte dos seus próprios filhos. Muitos pais, infelizmente, se projetam, né? Projetam suas frustrações nos seus filhos, né? E aí tentam fazer tudo aquilo que não conseguiram realizar nos filhos. E aí trocam muito esse papel, invertem, né? Começam a trabalhar com a barganha do processo de coisas pela figura presencial, pela orientação. Vocês já perceberam que muitas vezes um pai, quando ele briga com o filho, quando ele toma uma atitude grosseira com o filho, quando ele às vezes vai ali e pune aquele filho
Uma criança, por exemplo, quando um pai pune, dá uma palmadinha, dá uma chamada um pouco mais dura, ríspida, a criança chora automaticamente, mas ela não chora se revoltando. Ela chora e corre para o colo do pai, da mãe. Ela se apoia ali, porque ela entende que ali é um limite. Ela começa a perceber que ali ela precisa ter um limite, que o pai limita, muitas vezes por amor aos seus filhos, aquilo que eles podem e aquilo que eles não podem fazer, onde eles podem e não podem chegar, né? Isso é muito importante e não é diferente do nosso Deus. A Bíblia fala em Hebreus que Deus disciplina e corrige aquele que ama. E se nós entendermos que disciplina ela tem uma conotação de amor, nós vamos entender que aquilo ali é necessário para nos exercitar, para nos moldar como forma de amor do nosso Pai, de cobertura paterna, na abrangência da paternidade do nosso Deus, para nos cobrir, para nos orientar, para nos exercitar, para moldar o nosso caráter à imagem e semelhança de Cristo, que é o desejo dele para nós. Eu espero que até aqui você tenha entendido, tá? Eu quero ler mais uma vez o versículo que nós vamos usar como base, tá? João capítulo 1, versículo 12, diz assim: mas todos quantos receberam, deu-lhes o poder de serem filhos, feitos filhos de Deus, aos que crerem no seu nome. Precisamos entender isso, né? Qual foi o direito que Deus nos deu? O direito que Deus nos deu foi o direito de sermos filhos por intermédio desse processo. O direito que Deus te deu, você que está aí do outro lado, foi o direito de ser filho, filha, por intermédio desse processo. Então, a única forma é conhecer o Pai. Eu preciso conhecer qual é a natureza do meu Pai, quais são as características do meu Pai, para saber qual foi o processo que ele estabeleceu para que eu pudesse ser adotado como filho, né? Então existe um processo. E é muito interessante que você e eu possamos fazer essa reflexão aqui, tá? Quando Jesus entra no nosso coração, quando Jesus entra no nosso coração para perdoar os nossos pecados, para assumir o centro, quando a gente desiste de estar no controle e pede para que ele assuma o controle, você não recebeu uma religião ali. Olha, preste atenção no que eu vou te falar. Você não recebeu uma religião ali. Você recebeu o direito de ser filho. Você recebeu o direito de ser filho. Você consegue entender isso? Você recebeu ali naquele momento o direito de ser filho de Deus. E essa nova natureza que está residente, em você, ela vai fazer em você, através da disciplina, da correção, moldar em você o caráter de Cristo, para que você se pareça mais com ele e menos com o que você era, a natureza caída. Até aqui eu espero que você esteja comigo. Ok? Então vamos avançar, né? Vamos avançar. Eu quero falar para você que maturidade, irmão, não significa cabelo branco, significa mente plena, tá? Então, nós precisamos ter maturidade para associar essa realidade, tá? Essa realidade que é desassociada muitas vezes pelas pessoas, né? Então, quando você recebe a Cristo ali, você não está recebendo a religião, você está recebendo o direito de ser filho. E é muito interessante você entender. O que é cristianismo? Cristianismo é algo que, se você procurar aqui na Bíblia, você não vai achar, tá? Mas é um nome que a gente deu para separar dos outros ismos, né, que existem por aí. Então você agora faz parte de um processo, né, onde você segue a Cristo. Seguir a Cristo implica em ser moldado, transformado, modelado para parecer mais com Ele. Isso vai fazer com que eu e você tenha algumas situações que precisem ser desmanchadas, quebradas, caídas, reveladas em nós, através da quebra, através do confronto, através da negação. Isso vai exigir muito da gente, né? Isso exige muito da gente, para que
o processo possa ser completado. Eu agora fui acolhido como filho, recebi esse direito, ok? Mas eu ainda não fui aprovado como filho. São dois processos diferentes. Eu estou insistindo aqui para você poder entender, tá? Agora, eu escutei esses dias uma palavra, essa palavra me chamou muita atenção. Disse assim: bom, qual é a sua religião? Se nós temos uma religião, se você quer ter uma religião, eu posso lhe dizer o seguinte: você pode assumir tacitamente esse processo que eu vou falar. Você foi religado com Cristo através da ação que você cometeu aqui, que você agiu, que você fez em João 1, versículo 12. Você professou, você confessou, e aí você foi religado com Cristo. Você estava desligado com Cristo, separado, você foi religado através dessa ação, lhe dando o direito de ser filho, deixando de ser criatura. Que coisa linda, né? Eu escutei isso, fiquei muito feliz, né, com essa reflexão que foi feita. Eu não lembro agora aonde foi, mas foi falado. E isso me chamou muita atenção, né? Porque se a gente pode dizer que tem uma religião, é a religião da religação com Cristo através da adoção por meio da palavra dele, da ação declaratória, né? Confessando ele como o Senhor e Salvador, pedindo para que perdoe os nossos pecados, e automaticamente somos aceitos e recebidos como filho. Esse foi o direito que ele nos deu. Talvez você diga: pô, pai, você está sendo redundante. É porque eu quero que fique massificado na sua mente a diferença entre ser recebido como filho e ser aprovado como filho. Ok? Ser recebido como filho não significa que você está aprovado como filho. E isso é processo. Nós vamos falar um pouquinho sobre esse processo, tá bom? Para que você possa entender isso, tá? Porque quando eu defendo muito isso, é porque eu quero que você entenda e você possa compreender, claro, com todas as letras, de uma linguagem muito simples, que religião é religação com Cristo. Quando você diz assim que você segue uma religião, você está em uma religião, e por isso que eu digo que se você tiver que confessar que você hoje segue essa religião, você tem que dizer assim: a religião tem como significado uma religação com Cristo ou em Cristo, através do critério estabelecido por ele, né? Todos aqueles que o receberam, né, ele lhes deu o poder de serem feitos filhos. Pronto. Então, nós precisamos entender essa parte, ok? Feito isso, vamos avançando, né? Perdido, virei filho. Amaldiçoado, virei filho. Eu era sem esperança, agora eu sou filho. Essa é a filiação que nos é prometida, tá? E não entender isso implica em muitas coisas que acontecem na sua vida e na minha vida. O que tem acontecido com a gente é não entender isso. E o fato de não entender essa natureza, essa relação com o pai, tem gerado órfãos. Órfãos. O espírito de orfandade tem atingido o planeta. E tem justificado algumas ações, queridos, que são promovidas por filhos que não foram aprovados, mas foram recebidos. Então, tem muita gente se valendo dessa ação de ser filho, de ter uma nova filiação com Cristo, né, alegando que ele é o pai, porém ainda não foi aprovado como filho, mas tem práticas da natureza caída, do sem esperança, do homem pecador. Então, nós precisamos entender o que está acontecendo. Você falava aí da carcerária, da população carcerária. Eu quero estender isso aqui para que você possa entender. O espírito de orfandade, ele é cientificamente comprovado que boa parte da população carcerária do planeta, elas justificam suas ações, suas maldades, suas ações criminosas, pela falta da ausência paterna. Olha a importância da paternidade, né? Pessoas, homens que cresceram sem a referência paterna, têm dificuldade de se relacionar com outras pessoas.
na sua grande maioria, tem dificuldade de se encontrar na sociedade. Isso é uma realidade já comprovada, né? Em entrevistas feitas nos presídios, em comunidades que se propõem a fazer tratamentos, descobriram que esses homens alegam que a maior dificuldade e a ausência da figura paterna gerou um espírito de orfandade que produziu neles uma liberação da essência do mal, para que eles pudessem, infelizmente, contribuir para essa estatística triste, né? Que é um problema da sociedade, tá? Tá afetando lá, como eu falei, os países de primeiro mundo, países em desenvolvimento, a terceira parte do mundo. Todos os continentes estão sendo atingidos por esse espírito de orfandade, né? E é interessante reforçar também que é possível sentir órfão tendo pais presentes. Como eu falei, né? Muitas vezes o pai é presente, muitas vezes o pai ajuda, participa, projeta no filho seus sonhos, aquilo que não pôde ser realizado por ele, mas ele vê no filho a possibilidade de realizar. Então ele projeta toda aquela energia e ele gera um filho órfão, porque o filho quer a figura paterna como referência, sabe? E aí ele começa a se sentir órfão, porque a figura masculina, a presença do pai, aquele que não só deve ser provedor, mas também ser o sacerdote do lar, aquele que orienta, aquele que conduz. Essa é a função, né, do pai, a figura paterna. E muitas vezes as pessoas têm se sentido descobertas desse processo. Ah, mas eu tenho um pai, meu pai me ajuda, ele aposta em mim e tal, mas você não se sente plenamente coberto por ele. Porque o que falta, na verdade, é a orientação. O que falta, na verdade, é o processo de condução. E esse processo, muitas vezes, tem deixado as pessoas com um sentimento, né, aberto para o espírito de orfandade alcançá-las. Isso é terrível. Infelizmente, tem acontecido com muita gente que a gente conhece. Você tem visto pessoas que têm tido dificuldades, né? Pessoas que até aparentemente são boas, elas conseguem se desenvolver em algumas áreas, mas elas se sentem desorientadas, desencontradas. Falta, é um vazio que não é preenchido porque falta essa cobertura, né? No momento que aquela pessoa realmente mais precisa, ela se sente só, ela não se sente protegida, né? Porque essa cobertura da paternidade não está sobre a vida dela, infelizmente, né? Então, explica muitas coisas que nós temos visto e ouvido na nossa sociedade, né? As mazelas que têm se agigantado aí, né? Por esse espírito de orfandade, a falta de consciência de paternidade, infelizmente, né? Então, é algo muito sério, né? Não sei se você já ouviu, mas eu quero compartilhar com você um pouco de esperança. Eu quero compartilhar com você um pouco, né, da palavra de Deus e do que a palavra de Deus pode produzir para a gente, né? E eu confesso para você que eu poderia ser mais um nessa estatística que lamentou a figura paterna, a ausência do pai, mas graças ao meu bom Deus, pela sua rica misericórdia, me alcançou para que eu pudesse nascer novamente. E como um bebezinho fui ali trabalhado, né, quebrando os vícios, os temperamentos, os pensamentos e as vontades que não agradavam o pai. E ainda estou nesse processo, assim como muitos de vocês que estão em casa aí, né, estão nesse processo de moldagem, né, de lapidação para se parecer mais com Cristo e menos com o que você era. Na verdade, isso é muito importante. Então, eu louvo a Deus por ter me alcançado, ter me recebido como filho, e eu estou num processo de aprovação, né? E espero ser aprovado, né, como filho também para o meu Pai Todo-Poderoso, o seu Pai Todo-Poderoso, tá? Então, vamos lá. Vamos compartilhar mais um versículo com você, tá? Uma coisa que é interessante
é que lá em João, no capítulo 4, tá? Rapidinho, vai lá no Evangelho de João, a gente estava no capítulo 1, né? A gente quer estender aqui um pouco no capítulo 4, né? Talvez você em casa diga assim, pô, orfandade, você falou, mas orfandade é só abandonados? Não, tem orfandade disfuncional, que é essa orfandade que eu falei, tá? Que é a orfandade disfuncional, é a orfandade que o pai está presente como provedor, mas não como sacerdote e orientador. E isso é algo que a gente vai precisar trabalhar bastante. E eu espero poder esclarecer para você, tá? Esclarecer bastante para você. Infelizmente, existem muitos assim. E grave aí, tá? Orfandade disfuncional, tá? Toda vez que você perceber uma pessoa desorientada, toda vez que você perceber uma pessoa que não tem o espírito de paternidade eminente na vida dele, você vê que é uma pessoa desorientada, que infelizmente a tendência é dar ruim. É dar ruim. E aí ele vai procurar refúgio em outras coisas, vai procurar conselho em outras áreas de outras pessoas, e aí se mete com todo tipo de coisa ruim, e aí essa estatística dos 90% vai crescendo, né? Vai crescendo. Vai crescendo, vai crescendo, e você vai vendo aí que vai se agigantando aí, né? Infelizmente. Infelizmente. E falar sobre isso nesse dia é muito especial porque nós estamos agora vivendo a Semana dos Pais, né? E eu quero dizer para você que é uma semana muito importante para que eu e você possamos refletir sobre a figura e a importância, a característica do pai, do nosso pai que tem a nos ofertar uma paternidade divina. E você precisa entender o que significa essa paternidade divina. Existe a paternidade da figura física do pai, né? E existe a paternidade divina, aquela que nos alcançou, que podemos ser alcançados através, né, daqueles que receberem, serão adotados, terão o direito de ser chamados de filho. E essa paternidade divina, ela tem particularidades. Eu quero que você compreenda muito bem, porque quando eu falo da ressignificação da palavra de Deus através do relacionamento com Cristo, a gente precisa entender muitas coisas que muitas vezes nas igrejas a gente não consegue entender. Muitas vezes os púlpitos não são usados para ser ministrados isso, ministrações que possam revelar com mais detalhes isso que será falado aqui. É o seguinte, olha, as religiões elas sempre falam muito dos vencedores, né? Daquele que vence, daquele que tem sucesso, né? E a gente precisa entender o que significa a palavra vencedor. Pega a palavra vencer e dor. Para você ser um vencedor, você precisa vencer dores. Os vencedores são aqueles que vencem dores. Então, é impossível você ser transformado em uma nova criatura através da adoção do nosso Deus, para que você faça parte, né, do grupo de filhos, ser chamado de filhos, sem que você vença dores, para ser vencedor. E isso implica em dizer para você que é processo, é lapidação, é disciplina, é correção, amigo. Ali, ó, justinho, dói, machuca. Assim como você, que tem a figura do pai, a figura da mãe, que está ali de olho, quando você foge um pouquinho daquela disciplina, ele vai lá e chama você na grande, volta para cá, ó, é aqui, por causa disso, é assim, tem que ser assim, deve ser assim, porque isso é cuidado, é amor, isso é para que você aprenda, para que você, quando precisar utilizar isso, você saiba exatamente o que fazer, né? E muitas vezes a gente não entende isso como uma coisa boa, entende como uma ação ruim, e é por isso que muitos filhos que receberam Deus não foram aprovados, porque eles continuam entendendo disciplina como coisa ruim
e por isso não são transformados e lapidados para experimentar a paternidade divina. Infelizmente. Vamos lá, né? Mas vamos ler mais algumas coisas. Deixa eu só encontrar aqui, que eu marquei. Mas eu vou te falar aqui. Coisas que têm acontecido nesse cenário, né? Eu tenho visto algumas situações que têm ocorrido nesse cenário, eu tenho me preocupado bastante, eu tenho buscado bastante, né? Justamente saber como falar para você que está em casa. Saber como passar para você, né? A importância de você entender a paternidade divina. Sabe? Tem pessoas que estão vivendo agora, nesse momento agora, estão vivendo situações muito complicadas. Se sentem reprovadas, se sentem desprestigiadas, acham que nada do que faz dá certo, né? Se frustram o tempo todo, tomam atitudes o tempo todo erradas, os ciclos se repetem, né? Volta e meia você está vivendo a mesma situação que você foi reprovado e você torna a ser reprovado novamente. Eu quero te dizer, meu irmão, está na hora, minha irmã, de você perceber que você precisa ser coberta pela paternidade divina de Cristo. E para que isso aconteça, não é somente com palavras, você não pode só simplesmente dizer que recebe a Cristo, mas você precisa se colocar na condição de novo nascimento, para que, como bebê, possa ser gerado em você o caráter de Cristo, para que aquelas atitudes, aqueles pensamentos, aquelas ações possam ser vencidas, superadas, para que você tenha um novo caráter transformador através da presença de Cristo na sua vida. Somente assim você vai poder ter o entendimento e a cobertura da paternidade divina. Então, você talvez esteja aí agora dizendo assim, cara, mas eu errei de novo, pisei na bola de novo. A natureza caída do homem não tem como rejeitar o pecado, meu querido. A natureza caída do homem não tem como confrontar o pecado, não tem como decidir pelo que é certo, porque a nossa natureza caída é tendenciosa, ela se inclina para os desejos carnais, para a concupiscência dos olhos, da carne. Então, somente uma natureza transformada, disposta a nascer novamente, com o caráter de Cristo, é que é capaz de dizer não. Não quero mais isso para minha vida. Não aceito mais essa condição. E aí você percebe que as ações que você tomava por emoção, você não toma mais. As decisões que você tomava precipitadas, você não toma mais. Aquela vontade sanguínea de fazer coisas, você já vai se modelando, né? Você já vai pensando em como conversar, como falar. Você já não se sente mais acuado. E uma coisa muito interessante que eu quero dizer para você, e eu quero que você aguce bem os seus ouvidos aí, abra o seu coração nesse momento, e eu quero falar uma coisa para você, que ninguém se abre num ambiente hostil. Escreva o que eu estou falando. Ninguém se abre num ambiente hostil. Quando você encontra um ambiente hostil, você se fecha. Você se trava e por isso você não pode se abrir, você não pode ser transformado, lapidado. E muitas vezes nós encontramos ambientes hostis, ambientes que não nos preparam para nos esvaziar da nossa natureza caída, pecaminosa. E por isso nós nos fechamos. E esse ato de nos fechar, querido, eu quero que você pegue essa visão agora. Eu quero que você entenda o que eu estou falando. Esse ato de nos fechar impede a transformação, renovação, a moldagem do caráter de Cristo em nós. E talvez você que está aí agora, você tenha repetido novamente um erro que tem te afastado das pessoas que você ama. Talvez você tenha cometido o mesmo erro que fez a pessoa que você ama, que você diz amar, se afastar de você. Sabe por quê? Porque você não se abre para ser tratado e liberar de você uma natureza caída. Esses dias um homem chegou para mim, um conhecido, um amigo, e eu fiz um convite para ele. Cara, vamos lá conhecer a igreja digital, vamos conhecer, frequente uma igreja, cara, uma igreja física. E ele me disse assim, olha, eu vou, pode ficar tranquilo que assim que eu puder eu vou. E eu disse, poxa, cara, já tem anos que você me fala isso.
Já tem muito tempo que você fala, ele é verdade, já tem muito tempo. Mas sabe o que acontece? Quando eu parar de beber, quando eu parar com algumas coisas aí, quando eu deixar algumas práticas que eu tenho aí, eu vou certamente procurar a igreja. Aí eu disse assim, então vamos fazer o seguinte, a partir de hoje eu quero dizer para você que você a igreja não serve para você. A igreja não serve para você, não é para você. É para muita gente, mas para você não é. E ele ficou extremamente ofendido comigo. E eu disse, olha, a igreja não é para você, me perdoe. Eu não vou mais te convidar para ir à igreja. Eu não vou mais te convidar para servir, para estar lá com a gente, porque você não precisa da igreja. Porque a sua natureza tem a solução para os seus problemas. Você não precisa de uma nova natureza. Você não precisa de um novo nascimento, porque você já sabe como resolver os seus problemas. Querido, olha, eu quero dizer para você que está em casa, se abra para ser preenchido pela maior transformação que o homem pode sofrer na vida dele. Chama-se modelagem de Cristo. Somente isso pode transformar você. Se você é como ele, ou parecido como ele, que acha que só vai procurar Cristo quando você tiver deixado de beber, deixado de fumar, de trair, de fazer isso, fazer aquilo, deixa eu te contar, não é para você, você não vai procurar, porque você já sabe o que tem que fazer e você tem a solução para o seu problema. Então você não precisa de Cristo. E a palavra de Deus diz que ele veio para os doentes, para aqueles que precisam, que reconhecem. E é esse ambiente que eu quero te apresentar. Não é um ambiente hostil. Você não precisa modificar com o seu entendimento, com a sua força. Não se trata de barganha aqui. Olha, gente, o que vocês não estão entendendo, o que talvez muita gente aí do outro lado não esteja entendendo, é que o espírito de paternidade, a paternidade divina, não tem a ver com você. Não tem esforço nenhum seu que faça algo por você dentro desse processo. Será que você ainda não entendeu isso? Então deixa eu dizer, olha, para que você possa ser coberto de forma paternal pelo Espírito Santo de Deus, pelo próprio Cristo, pelo próprio Deus, deixa eu te falar, você não tem e nem terá nenhum esforço do seu próprio eu para que isso seja realizado. Não tem. E não haverá. Então, eu quero dizer para você que aqui não existe um ambiente hostil para que você se feche. Muito pelo contrário. O que Jesus está dizendo é o seguinte, olha, meu filho, não precisa ter mérito, esforço seu para que eu possa modelar você. Não, eu só quero que você me receba como pai, e eu te recebo como filho, adotando você como meu filho amado, recebi como filho. Agora vou entrar no processo, o processo de modelagem do pai no filho, para que o filho se pareça com o pai. E para que isso aconteça, o ambiente é um ambiente aberto, um ambiente leve e um ambiente transformador pela ação do Espírito Santo de Deus. Não tem a ver com seu esforço. Nada do que você pode pensar ou fazer vai te ajudar a ser transformado pelo Espírito Santo de Deus nesse processo. Será que você está entendendo isso, meu querido? Talvez você ainda não tenha conseguido mudar esse quadro na sua vida que se repete, porque você está tentando modelar o Espírito Santo na sua natureza caída. Você não vai conseguir. Você não vai conseguir. Talvez você ainda não conseguiu mudar o seu temperamento porque você está tentando modelar a paternidade divina na sua natureza caída. Ou seja, no seu estilo de vida errado, nos seus vícios, no seu modo de encarar a vida. Ei, deixa eu te falar, Jesus não vai atuar na sua natureza caída. Jesus não se relaciona com o pecado. Você entendeu isso? Não entendeu? Eu vou repetir para você. Olha, Jesus não vai atuar na sua natureza caída, porque Jesus não atua onde há pecado. É necessário que haja um novo nascimento, para que haja uma modelagem, o Espírito Santo trabalhando para transformar você na imagem e semelhança do Filho de Deus. É isso que você precisa. Agora vamos avançar, né? É possível... olha só, é possível que você encontre algumas situações, eu quero aqui apresentar para você algumas situações interessantes que a Bíblia até nos mostra, né? Que o fato da gente não conhecer o Pai,
O fato da gente não entender a natureza do nosso Pai, o fato da gente não compreender a grandeza do nosso Deus e entender como Ele trabalha, quais são os seus princípios, isso dificulta o processo de transformação na nossa vida, não é? Afinal de contas, se você parar para analisar, você talvez tenha 10, 15, 20 anos no Evangelho, talvez você já foi, já voltou, já foi, já voltou, já foi, já voltou, assim como eu, já caí várias vezes, voltei, fui, bati cabeça aqui e hoje estou aqui tentando passar para você aquilo que eu tenho tentado colocar na minha vida. Permitir que o processo seja executado pelo Espírito Santo de Deus, não com o meu esforço, com o meu entendimento. Porque toda vez que eu tento fazer alguma coisa, eu quebro o processo. E é necessário, novamente. Vocês estão entendendo isso? Talvez você esteja agora vivendo processos, circunstâncias, mazelas, porque você quebrou exatamente o processo de transformação do Espírito Santo. Você, de certa forma, quis assumir o controle novamente. Você quis determinar as diretrizes para que ele atue na sua vida. E olha, deixa eu te falar, você não vai conseguir. Você não vai conseguir. Tá? Então, vamos avançar aqui. Eu vou tomar uma águazinha aqui e um breakzinho rapidinho, alinhar umas coisinhas e a gente volta já já. Vamos para um break aqui rapidinho, só para a gente alinhar mais umas coisinhas aqui. Ok? Voltamos, querido! Queridas, amados, voltamos. Ó. E para você que, por um acaso, chegou agora, nós estamos falando aqui um pouquinho sobre paternidade e orfandade, tá? Então você agora reconhece que precisa do espírito de paternidade, que precisa da paternidade divina. Você agora reconhece que precisa dessa modelagem para a transformação do seu caráter, quebrando a natureza do homem e modelando a natureza de Cristo na sua vida. Isso é necessário. E você reconhece que precisa conhecer o seu pai. Você precisa conhecer o seu pai. Feito isso, entendendo isso, o processo começa. E aí a gente agora precisa entender alguns pilares, algumas coisas que acontecem durante esse processo. Né? Como ser filho de Deus? Como ser filho de Deus? Olha, lá em João 1,12 nós reafirmamos biblicamente que você recebeu o direito de ser filho. Tá certo? Você recebeu o direito de ser filho. Você recebeu, todos quantos me receberam, dei-lhes o direito de serem feitos filhos. Então, você recebeu o direito de ser filho. E agora, eu preciso dizer assim para você, olha, como ser filho de Deus. Recebi o direito de ser filho e eu agora preciso passar pelo processo para ser filho recebido e filho aprovado. E aí eu preciso agora conhecer meu pai, saber da paternidade divina e a natureza do meu pai. Então agora eu preciso conhecer o processo dentro dessas características de como eu posso ser filho. Então eu preciso que você abra bem os seus ouvidos agora nesses minutinhos para você saber como eu e você podemos ser filhos do nosso pai, tá bom? Vamos lá.
os versículos. E se você não aprender a ser filho de Deus, você vai continuar errando, continuar batendo a cabeça, continuar vivendo ciclos que parecem não ter fim na sua vida, né? E você precisa aprender a rejeitar o espírito de orfandade. Você precisa entender e conhecer quem é o seu pai, tá? Então vamos tratar a primeira base aqui. Como é que eu posso realmente ser filho? Eu preciso reconhecer as virtudes do meu pai. O que eu vou falar agora é meio complicado. Você acredita que é possível você estar numa igreja, que é possível você estar em uma religião e você não conhecer o seu pai? Você acredita? Você acredita que é possível? E eu vou te explicar como isso é biblicamente possível. Ó, João 4, tá? Jesus esteve com a mulher samaritana. Jesus falou assim para ela: olha, o diálogo resumido aqui, olha, vocês adoram a quem vocês não conhecem. E nós, os judeus, adoramos a quem conhecemos. Então é possível criar uma religião e adorar um Deus que não se conhece. Olha que coisa interessante. Não é verdade? Ah, rapaz, biblicamente. Paulo, chegando em Atenas, na Grécia, Paulo observou que os homens estavam ali reunidos adorando a estátua de um Deus desconhecido. E Paulo chega e diz assim: olha, eu quero falar para vocês que estão adorando ao Deus desconhecido e eu quero apresentar para vocês esse Deus desconhecido. Então é possível ter pessoas hoje na igreja, é possível ter pessoas em religiões adorando um Deus que não se conhece. Meu Deus, como isso é possível? Aqui, biblicamente, eu estou mostrando para vocês. Olha, eu vou mais além. Eu vou mais além. Tem um episódio onde Paulo chega em Éfeso, lá em Atos, na altura do capítulo 19, se eu não me engano. Eu vou adiantar aqui para não dar referência errada. Mas eu acredito que seja em Atos 19, Paulo chega em Éfeso, Paulo visita, né? Deixa eu achar aqui para passar para vocês. Então, Paulo chega lá, né? E ele encontra lá discípulos, né? Discípulos que estavam ali adorando, 12 discípulos adorando ali reunidos, e Paulo diz assim: olha, vocês conhecem o Espírito Santo de Deus? E eles revelam, né? Eles revelam algo assustador. Olha o que eles revelam aqui. Eles revelam exatamente isso. Que eles nunca sequer ouviram falar do Espírito Santo de Deus. Então eles adoravam aquilo que eles não conheciam. A Bíblia fala sobre um homem chamado Apolo, um homem que tem uma relevância absurda para a igreja. E se naquele tempo, para vocês entenderem a importância de Apolo para a gente, para a igreja, se naquele tempo tivesse Instagram, Paulo e Apolo teriam divisões nos seus likes. Né? Teriam seguidores, né? Existem seguidores de Apolo, seguidores de Paulo, né? E vocês já ouviram muito dessa história. E Apolo, é interessante que Apolo era um homem ilibado, um homem que tinha um conhecimento absurdo, mas a Bíblia fala que Apolo não conhecia muito bem o caminho. Foi necessário que 2 missionários, um casal de missionários, Priscila e Áquila, acolhessem ele e apresentassem a ele o caminho. Ou seja, é possível estar congregando, é possível estar adorando a um Deus que não se conhece, a um Deus que não tem conhecimento. Meu Deus, é possível. Isso é complicado, isso é perigoso. E eu quero falar para você, tá? Que você precisa entender quem é o seu pai.
precisa saber como relacionar com o seu pai. Você precisa ter consciência de que o nosso pai é um Deus de relacionamentos. É um Deus que ama se relacionar com seus filhos. Tá? Saibam quem é o seu pai. Na verdade, eu falei quando essa ação de Paulo aí, eu não sei se passei a referência correta para vocês, mas é possível que você pense assim: eu conheço o meu pai, eu conheço a natureza do meu Deus. Então você pode se responder: por que você ainda não foi transformado se você conhece? Por que você ainda deixa que ciclos se repitam viciosos na sua vida? Por que você ainda não avançou nessa área? Então, é uma pergunta que você precisa se responder, né? Responder para você mesmo. Quando eu falei dessa referência de Apolo, eu estou tentando achar aqui para passar para vocês, tá? Pronto. Encontrei. Na altura do versículo de número 18, tá, gente? Porque eu não estava sem encontrar a referência aqui, eu queria passar para você a referência, para não dar. Então, Apolo foi tão bem educado, ele entendeu tão bem essa consciência de paternidade e de uma forma tão profunda de consciência da relação dele com Deus, que ele tem uma relevância absurda para o evangelho. Tá? Por quê? Porque ele foi ensinado, doutrinado a conhecer e se relacionar com o nosso Deus. Tá? Então, é necessário que você aprenda a entender quem é o seu pai e se relacionar com o seu pai. Tá? Ok? Vamos lá. Você percebe aqui que por essas passagens, se nós não tivermos cuidados, vamos entrar domingo após domingo, ano após ano, dizendo que estamos adorando a Deus, dizendo que estamos numa casa que escolhemos para ser nossa, sem ter relação, sem conexão, sem uma relação íntima com Deus, somente com a religião. Muito complicado, meu irmão. Muito complicado, minha irmã. Agora, perceba, para a gente encerrar aqui, e depois a gente vai continuar na quarta-feira, a passagem do filho pródigo, né? Muito conhecido, o filho gastador, o filho que gastava, né? Enquanto um filho mais novo pegou todas as suas coisas e foi pelo mundo para gastar, o filho mais velho ficou lá no campo trabalhando, dando duro, né? Mostrando pro pai que estava trabalhando. E aí é interessante você, né? O cara gastador, irresponsável, e o outro lá trabalhando igual um louco, se justificar pela sua performance, né? Mas eu quero dizer algo que talvez você nunca tenha escutado. Ambos tinham a mesma característica. Não conheciam a natureza do Pai. Se relacionavam com Deus sem conhecer a natureza do Pai. Se relacionavam com o Pai, nesse contexto aqui, sem conhecer a natureza do Pai. Tanto é que quando o filho pródigo cai em si lá, ele diz assim, olha como é que é grave, olha como é que é importante você conhecer o pai que você se relaciona. Para que você tenha a paternidade divina, você precisa entender essas coisas, meu irmão. Veja, o filho pródigo, quando ele cai em si, que ele perde tudo, gasta tudo, detona tudo, aí ele chega lá e diz assim, cai em si, cara, vou voltar para casa do meu pai. Mas eu não vou voltar como filho, vou voltar como servo. Isso é a prova de que ele não conhecia a natureza do pai. Porque ele se despiu da condição de filho para ser aceito como servo. Isso é absolutamente expositivo, declaratório de que ele não conhecia a natureza do próprio pai. Percebam? Talvez você não se relacione com Deus da forma correta. Talvez você não se sinta coberto de forma paternal, de forma divina, porque você se sente órfão. A orfandade alcançou você, porque você ainda não se abriu
para ser tratado e moldado pelo Espírito Santo de Deus. Porque você acredita ter nesse processo um esforço que depende de você para ser transformado. Não tem. Basta você se entregar ao Pai. E se você decidir fazer isso, você vai perceber que o Espírito Santo de Deus vai fazer a parte dele em você, assim como tem feito em mim, e fará em todos os outros que o receberam. Então lembre-se, você muitas vezes não sabe ser filho, porque não conhece o seu pai. Escute o que eu vou te falar. Você não sabe ser filho, porque não conhece o seu pai. É necessário conhecer o seu pai para aprender a ser filho. Tá? Preciso que você entenda isso, ok? Isso é muito importante para que você possa prosperar. Queridos, estamos chegando no final, ao final do nosso podcast. Eu espero ter passado algumas informações para você. Quarta-feira vamos continuar esse tema e vamos tratar, né, um pouco mais sobre esse assunto tão importante, né? E espero entrar nos outros tópicos para que possamos, né, compartilhar um pouco mais. Eu estou encerrando essa primeira parte aqui e quero dizer para você que ficou até agora aí com a gente, que está aí do outro lado, né? Nós tivemos alguns imprevistos, mas é aquela velha história. Programa ao vivo, acontece isso mesmo, é natural, né? Mas eu quero te agradecer a sua presença, agradecer a confiança que você tem depositado no nosso trabalho, no nosso podcast, a confiança que você tem depositado no Ministério Restaurar. Quero te convidar novamente a conhecer, tá, as nossas redes sociais, o Instagram, né, restaurar.life, conhecer o nosso site, onde tem toda uma programação. Você pode saber como ajudar, como participar, como fazer parte, né, dessa comunidade, a primeira igreja digital de Sergipe, a primeira comunidade digital de Sergipe. Eu quero te dizer que você é muito bem-vindo, meu irmão. Minha irmã, você é muito bem-vinda. É verdade, tem espaço para você trabalhar, sim, para a gente crescer junto, expandir reino. E você será muito útil se você tiver disponibilidade no seu coração. Agora eu quero lembrar para você, tá, que é necessário que você saiba quem você é como filho e que você conheça o seu pai, conhecendo o seu pai e entendendo a natureza do seu pai, para que você possa ser filho. E saber ser filho é saber viver com o nosso pai. Permita que ele molde o seu caráter. Permita que ele trabalhe no seu temperamento. Permita que ele ajuste aquilo que não está legal. Permita que ele renove a nossa natureza, para que ele possa colocar em você, tá, o caráter de Cristo. Ok, queridos? Então, eu quero agradecer a Deus por essa oportunidade, agradecer a Deus por esse tempinho com você, dizer que na próxima quarta-feira estaremos dando continuidade, né, a esse tema, tá bom? E eu quero que você receba aí na sua casa, tá, a nossa bênção, que a graça do nosso Deus, as doces consolações do Espírito Santo de Deus possam alcançar você, a sua família, que você possa ser abençoado no seu lar, que você possa estender a sua bênção para o seu ambiente de trabalho, que os seus negócios, que a sua saúde, que possam tudo prosperar de acordo com a vontade de Deus para a sua vida. Queridos, até quarta-feira com o podcast Restaurar, falando sobre paternidade e orfandade, dando sequência a essa série que eu quero compartilhar com vocês. Que Deus te abençoe.